E o tema de hoje é um tema realmente muito especial. No último programa de 2022, o nosso tema vai ser educacional, vai ser educação pura e não é qualquer educação. O tema é Cristos, a história de um dos maiores e mais respeitados grupos educacionais do Brasil. E o meu convidado especial não poderia ser diferente. José Lima de Carvalho Rocha, reitor do Centro Universitário Cristos, a Unicristos, e diretor-geral do Colégio Cristos. Eu recebo com muita honra aqui nos estúdios da Jovem Pan News Fortaleza o meu amigo José Rocha. Tudo bem, Zé? Tudo bem, Ricardo. Com muita honra recebi o convite. Imagino que possa ajudar a esclarecer muitas dúvidas. Já tenho acompanhado o seu programa já há muito tempo, em outras emissoras, agora aqui na Jovem Pan News, e espero que possa ficar à altura de outros entrevistados que você já entrevistou. Eu queria começar pelo começo, Zé. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua família, a Lima de Carvalho Rocha. Eu queria que você contasse um pouquinho da história do seu pai, da sua mãe, e queria te fazer uma pergunta específica, se você me permitir. É verdade que o idioma inglês, ele teve uma influência muito forte na formação acadêmica do Dr. Roberto e foi um dos fatores que ele fundou o colégio? Fala um pouquinho. Pronto. Meu pai fundou o Colégio Cristos em 1951, pouco tempo depois entrou minha mãe. Tentando dar uma ordem cronológica, ele estudou teologia na Universidade Católica de Washington. Logo depois do final da Segunda Guerra Mundial, recebeu algumas bolsas, alguns estímulos e conseguiu esse benefício e estudou lá durante alguns anos. Chegando aqui em Fortaleza, resolveu não ser padre e fundou a escola. Foi um apelo de muitas famílias que moravam na região aldeota e que entendiam que era importante uma escola católica apostólica romana. E daí começou a escola. E o inglês vem daí, já que ele estudou sempre, teve que estudar o inglês para viajar aos Estados Unidos e durante sua estadia lá era a língua. Ele tinha também, o Dr. Roberto Carvalho Rocha, ele tinha também uma veia política. Pouca gente sabe disso, né? Ele foi vereador de Fortaleza, é isso mesmo? Você pode falar um pouquinho dessa veia política? Ele foi vereador de Fortaleza em 62, 63, no início dos anos 60. Chegou a dirigir o Instituto de Previdência do município e teve realmente esse momento político na vida dele. Mas pouco tempo depois ele não participou mais, mas foi muito rico, muito intenso. Eu, ainda muito criança, escutei depois dele algumas informações. Como é que nasceu a ideia do Dr. Roberto, seu pai, de fundar uma escola essencialmente católica em 1951? E o nome Cristos? Conte um pouquinho do começo, dos primórdios realmente do Instituto Cristos. Pronto. Ele, diante dessa formação dele, que antecede até, ele estudou no seminário, aqui da Prainha, em Fortaleza, e depois fez esses estudos lá nos Estados Unidos, e quando voltou, houve esse apelo dessas famílias e gostariam que existisse essa escola com viés, com uma forte conotação católica. Daí que houve essa fundação. Se fosse para ser agnóstica ou outra religião, seria difícil dele organizar, já que a formação dele era toda teologia, católica. Né? Teologia, ele depois estudou filosofia, estudou direito. E o nome tem tudo a ver com a ideia qual da linha cristã da escola. Zé, vamos falar aqui um pouquinho. Eu que fui aluno do Colégio Cristos, apesar de ter sido no terceiro científico, no antigo terceiro científico, mas a gente notava, e meus filhos estudaram lá, a gente notava uma ligação muito forte do Dr. Roberto com a sua mãe, né? E eu queria saber, eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação do Dr. Roberto com a professora Maria Lúcia. Queria que você falasse um pouquinho de como é que se deu a administração. Ela começou a trabalhar com ele já na época do Instituto Cristos. Fala um pouquinho da relação Dr. Roberto, professora Maria Lúcia. Ele a conheceu como professora do colégio, tá? Ele fundou a escola e 1 ou 2 anos depois a conheceu. Ela foi uma das primeiras contratadas e daí surgiu esta possibilidade de casamento. Então foi desde o início
desse relacionamento. Então, manteve-se até o falecimento dele, há cerca de um pouco mais de 5 anos atrás. E ela cuidou sempre muito bem dele e vice-versa, os dois eram inseparáveis. Quanto à participação dela na gestão, ela se deu mais a partir dos anos 70. Por quê? Nós somos 10. Então, apesar de eu ser o mais velho, os outros todos precisavam, e todos nós precisávamos, da atenção do pai e da mãe. Então, ela ajudava mais em casa do que na escola, embora tivesse alguma participação também na gestão da escola, mas principalmente na parte de orientação religiosa, coisa que ela ainda faz desde a década de 50. Vou te fazer uma pergunta aqui, Zé. Eu vou pular um pouquinho, vou mais na frente, depois a gente retorna, porque eu gosto de fazer o programa sempre cronologicamente, né? Obedecendo uma linha cronológica. Mas a gente fala da relação com a Igreja Católica, né? Ela teve uma forte influência, como você já falou, como a gente já entendeu aqui, que seu pai fez teologia, ser padre, fez 5 anos de teologia nos Estados Unidos. Mas a cultura do colégio é eminentemente de um colégio católico. Então eu lhe pergunto, no momento em que a laicidade impera no Brasil, o Grupo Cristos pretende continuar e manter realmente essa base, da essência do colégio eu estou falando, católica? Sim, é a razão de ser da nossa existência. Eu sempre explico que existem duas situações que têm que ser trabalhadas na escola. Uma é a informação, que são esses conteúdos das ciências, da matemática, da história, da geografia, do português. Isso são informações. E tem a formação. A formação, a gente pode dizer, em poucas palavras, que é a capacidade que a gente tem que ter de saber distinguir o certo do errado. E essa formação, no nosso caso, vem do Novo Testamento, onde está lá tudo prescrito, tudo colocado de como funciona essa situação. Então, nós temos esse cuidado de ter um viés, uma essência católica, apostólica, romana. Ontem mesmo a missa que eu participei foi lá na escola. Todos os domingos nós temos essa missa. Além de todos os alunos também, semestralmente, participarem de missas e de confissões. Tem a primeira Eucaristia, tem a Crisma, o Crisma, e tem várias outras atividades com orientação religiosa. Então, vai ficar, vai permanecer, e isso é a essência da nossa existência. Você é médico, e você já respondeu aqui, dizendo que fez a medicina por vocação. Dificilmente você... Se bem que tem uns pais que obrigam os filhos a fazer medicina, né? Mas deve ter sido uma dor muito grande, um problema que depois você vai contar que já melhorou muito, né? Porque você cuida da parte de saúde da universidade, mas deve ter sido assim uma guerra mental interna tua muito forte para você assumir o colégio, né, Zé? Posso falar disso? Fale. Olha... O programa não é seu? Não. É seu. É de equipe. Olha lá. Então, em 2008, meu pai apareceu com câncer de próstata. Eu tinha trabalhado esse tempo todo para ele não morrer. Nunca. Aí fui surpreendido com câncer de próstata, né? Que ele tinha esse câncer. E aí, o médico leva, vem. Ele ainda... Sua ligação com seu pai era muito forte, né? Muito. Todos nós, os filhos, temos uma ligação com ele muito forte. A gente tem medo da mamãe, ainda hoje. Mas do papai tinha uma relação que ela é muito braba. Não sei, a sua esposa, a sua mãe, se são pessoas... Minha esposa é muito braba comigo. Braba, pois é. Então, hoje em dia, elas já tinham essa emancipação antes de se emanciparem. Então, não sei de onde veio essa história de que tem que emancipar, porque elas são danadas, reclamam. Bom, mas aí foi o que aconteceu. Esse problema da medicina ficou dormente. Eu, como a gente chama, sublimou. Eu queria exercer a profissão, desejava exercer a profissão, mas fui chamado para ajudar a família nesse momento difícil. E achando que, em pouco tempo, eu poderia sair. Mas à medida que a gente foi se envolvendo com a escola foi crescendo. Aí não deu mais para que eu saísse. E fui sublimando. Quando ele aparece com câncer, as duas coisas juntas. Eu tive uma depressão de uns 8 meses, foi muito difícil. Nunca mais apareceu, mas realmente tive que ser tratado, né? A família toda me ajudou, a minha esposa, meus irmãos, e consegui superar. Isso em 2008. Nós estamos em 2022. Quando você soube que seu pai estava com câncer de próstata. Isso, e eu já mostrei para muitas pessoas, isso que eu estou falando aqui publicamente, para dizer às pessoas que isso pode ser superado. Sim. Isso tem como ser resolvido. Tem cura. Tem cura, mas e eu analiso por isso. Eu tenho
eu ainda participo e gostaria de participar durante muitos anos de um grupo de estudantes de medicina que um dia foram estudantes comigo, na minha turma, que é a minha referência em ética, em qualidade do trabalho médico de cada um, já que eu não tinha pai nem mãe médica, como a gente falou, nem tio nem nada. Então, os meus colegas de turma e os professores foram as minhas referências. E eu vou dizer uma coisa para você, meu amigo, minha amiga que tá me ouvindo aí. Aproveite, viu? Aproveite cada segundo que esse homem está falando, porque é muito importante para você. Eu tenho certeza que muitos de vocês estudaram no Cristo, filhos de vocês estudaram no Cristo, e os filhos de vocês vão estudar no Cristo ainda. Então, se essa conversa com o Zé fosse paga, eu pagaria caro para ouvi-lo. E você está ouvindo de graça aí, no conforto da sua casa, do seu computador, da sua TV, né? E do rádio do seu carro. Então fica aí, a gente volta já já. De volta ao programa Conexões Especial Cristos, nas palavras do reitor da Unicristos, o José Lima de Carvalho Rocha, e também, além de reitor da Unicristos, ele é diretor-geral do Colégio Cristos, uma referência nacional em educação. Zé, a marca Cristos, ela possui um recall de marca sensacional, né? Muito grande. Nesse sentido, eu lhe pergunto, como é, a gente tem mania de achar, né, tinha, né, porque hoje acho que já mudou isso, mas tem mania de achar que o melhor médico aqui é o avião, né? Você vai para São Paulo, vai pro Sírio-Libanês e coisa que o valha. E colégio também, né? Faculdade é o tal do INSPE, é não sei de quê, vai tudo para São Paulo. A pergunta que eu te faço com sinceridade d'alma, tá? Como é que você situa o colégio, estou falando ainda do Colégio Cristos, em relação aos melhores colégios de São Paulo? Olha, aí hoje ficou mais fácil parametrizar, já que o Enem é a mesma prova, o Exame Nacional do Ensino Médio, é a mesma prova aplicada no mesmo dia, na mesma hora, para todos os alunos que estão terminando o ensino médio. E com isso você tem um ranking. E as escolas do Ceará, né, inevitavelmente... Públicas e privadas, né? Públicas e privadas estão lá entre as melhores. Entre as 10 melhores do Brasil, sempre tem escola do Ceará. E nós, do Colégio Cristo, muitas e muitas desses exames, nos apresentamos lá como uma das 10 melhores do país. Tá? Então, querer morar em São Paulo, querer estudar em São Paulo, ok, pode ir. Mas se for por algum tipo de parâmetro, é isso. O segundo são esses exames nacionais, onde que não é o Enem, mas que é ITA, IME e várias outras instituições nacionais que fazem esses exames. Unicamp, USP, onde inevitavelmente existem alunos cearenses oriundos da terceira série do ensino médio dessas escolas que aqui existem. Então, poder pode, mas isso é mais fácil... Nós não deixamos nada a dever para eles. Não, é mais fácil até demonstrar esses resultados do que na própria medicina. Porque pode acontecer na medicina de eles terem uma casuística maior. Pode ter um cirurgião lá em São Paulo... Talvez a estrutura física de um hospital... A estrutura física que operou 10 mil de uma determinada cirurgia, e daqui operou 3 mil. Ok, mas resolve. No entanto, de instituição de ensino é só ver o ranking. Esse negócio de escola bilíngue, né, que é a moda que surgiu lá em São Paulo e tal, e baseado e oriundo do fato de seu pai ter montado o colégio a pedido da sociedade, como você falou, mas ele tinha um viés da língua inglesa muito forte. O Cristos, ele tem essa vontade ou essa perspectiva de se tornar efetivamente uma escola bilíngue daqui para frente? Nós trabalhamos até o 7º ano com ciências e matemática com aulas em inglês. Algumas aulas de ciências são em português, mas existem aulas em inglês, além das aulas em inglês propriamente dita. Isso inicia lá na educação infantil e vai no momento até 7º ano. Então, nessas séries, nós já... Existe a possibilidade de ser bilíngue. Não, já são bilíngue. A não ser... Todos são.
O aluno já chega bilíngue, já entra no bilíngue, não tem a opção de não ser. Ah, não tem a opção de ser em português, tem que ser em inglês. Tem que ser inglês, aquela aula. E está dando um bom resultado, está funcionando bem. E começou em 2018, 2017, nós começamos a implementar com o 5º ano e foi avançando. Deveremos avançar mais nesse ano de 2023 nessa implementação. Zé, para finalizar esse bloco aqui, que eu quero entrar na parte da universidade, tá? É um prazer. Esse negócio de ser dono de colégio é complicado, né? Porque eu comparo o colégio, fazendo analogia aqui, com o banco. Você tá com o seu dinheiro no banco, seu suado dinheiro no banco, aí de repente você ouviu dizer que o banco tá ruim das pernas, qual a primeira coisa que você faz? Você vai lá e tira o dinheiro do banco. Colégio, a família que é dona do colégio tem que ser imaculada. Não pode os filhos dos filhos, os donos do colégio andar fazendo arruaça pela sociedade, pela rua, pela cidade. Como é que você trata a educação dos teus filhos? Como é que seu pai tratou a educação de vocês em relação a isso? Vocês têm essa percepção clara? Não, essa percepção de que o nosso comportamento influi na sociedade em relação à visão que se tem da escola, não. Mas posso lhe dizer que a maioria, no nosso caso, da nossa família, é mais introvertida nesse aspecto de comportamento, né? Do que extrovertida. É sempre um cuidado com a imagem, né? Não, a gente nem pensa na imagem. Nós somos o que nós somos mesmo, tá? Do jeito que eu estou falando aqui contigo abertamente. Por exemplo, eu, José Rocha, não tenho Instagram, eu não tenho Facebook. Meus irmãos têm, alguns têm, pelo menos. Mas eu não sinto falta. Se alguém chega assim, você gostaria de fazer uma palestra sobre assunto tal, eu digo, olha, se você não tiver ninguém, eu vou. Tá? Tanto que eu disse a Gama, né, o nosso amigo disse, se convidou e tal, eu digo, Gama, ele talvez queira falar mais de imóveis, ele tem que levar outro irmão meu, não sei eu não. Não, ele quer falar de educação, é com você mesmo. Entende? Não tem esse desejo. Frescura, vamos dizer aqui. De aparecer, de querer ter um comportamento diferenciado. Meu pai nunca chegou para mim, por exemplo, não fume, não beba, nunca disse isso. O exemplo dele demonstrava o que a gente ia fazer. E quero dizer a você o seguinte, depois desses anos todos trabalhando em educação, o melhor de todos os professores é o exemplo. Se você em casa também dá um bom exemplo para os seus filhos vão seguir esse exemplo. Tá? Tem exceções? Tem, porque ser humano tem um livre-arbítrio. Mas diante dessa situação, você dando um bom exemplo, então eu acho que aconteceu com o exemplo que meu pai e minha mãe nos deram, a nós os irmãos, nós temos esse comportamento que acaba sendo adequado à profissão. O melhor professor é o exemplo. Quem está falando isso é o reitor, o diretor-geral do Colégio Cristos, José Lima de Carvalho Rocha. A gente vai para o segundo intervalo, eu espero que seja bem rápido, viu, comandante? Para a gente continuar usufruindo da inteligência aqui do Zé Rocha. A gente volta já. De volta ao programa Conexões, muito especial com o professor José Lima de Carvalho Rocha, do Cristos, o conhecido Zé Rocha. Como é que nasceu a ideia de quem foi sua? Como é que nasceu a Unicristos? Bom, como eu te falei, saí do colégio, saí da medicina, continuei como diretor da escola e, lógico, sentindo falta da medicina, né, ficou aquela lacuna. E em 1995, nós conseguimos começar com 2 cursos na Unicristos. O curso de Administração de Empresas e o curso de Pedagogia. Tá? Lógico, tudo autorizado pelo MEC, passamos por muitas burocracias e a ideia foi nossa mesma. Lógico que meu pai abençoava tudo e incentivava, mas ele estava mais, assim, dando as suas opiniões. E em 95 nós começamos. Daí foi avançando, que aí deve ser as suas perguntas aí que você tem a fazer. Quer fazer, então foi em 1995 que surgiu a ideia, né? Mas não, começou antes. 95 foi que começamos a instituição. Efetivamente começou a instituição. Já devidamente autorizada. Mas eu queria que você terminasse o programa dando um conselho para os jovens, especialmente para os jovens que estão nos assistindo, nos ouvindo aqui. E aí fica no YouTube, fica no Spotify pro resto da vida. Que conselho você daria a quem está começando na vida e mais, se você me permitir?
Você disse aqui, e eu gostei muito da sua humildade em ter dito isso, sofreu de um mal que é o grande mal da modernidade, que é a depressão. E se curou, né? Qual conselho você daria às pessoas que por algum motivo estão sofrendo na vida, quer por motivo financeiro, coisa que você já superou também, quer por qualquer motivo, qual o conselho que você dá para essas pessoas, para os jovens e para essas pessoas? Primeiro, todos nós precisamos fazer aquilo que nós gostamos. Precisamos nos identificar com alguma atividade. Se você gosta do que faz, você consegue até ser pago por isso. Mas quando você não faz aquilo que gosta, a sua vida se torna um pesadelo, tá? Em relação a isso. Eu aprendi a gostar de educação ainda com meus pais. Embora, pelo que eles vinham falando, de que o colégio ia quebrar, ia fechar, eu vi que não ia poder trabalhar com eles na escola, isso na minha adolescência e no início da minha vida adulta. Até que isso mudou. Então, primeira coisa é isso, procure se identificar com isso. Eu tenho, no curso de medicina, várias famílias que colocam as crianças, os adolescentes, os adultos para fazerem medicina, sem ser o que eles querem. E eles acompanham se complicando. Então, fazer o que gosta. Fazer o que gosta. O segundo, trabalhar em equipe, trabalhar em equipe, trabalhar em equipe. Isso é minha grande coisa. E para trabalhar em equipe, você precisa de duas coisas: humildade e inteligência. Porque não consegue trabalhar em equipe os donos da verdade. Você tem que ter humildade. E eu acho que com isso encerramos. E eu sem estudar para a prova. Pois é. Eu agradeço em nome do Grupo Cidade de Comunicação, em nome do Conexões, mais esse campeão, José Lima de Carvalho Rocha, diretor-geral do Colégio Cristos, reitor da Unicristos. Te agradeço do fundo do coração. Foi uma aula de história do teu grupo, do grupo fundado pelo teu pai em 1951. E é isso aí, a gente se vê aqui, eu tenho certeza que você vai voltar aqui, quem sabe a terceira geração à frente do Cristo, para contar mais essa história eterna aí, né? Pode desejar feliz ano novo? Claro, deve, feliz ano né? novo para todos que tiveram a paciência de ficar até aqui escutando essas palavras, essas vitórias, esses sofrimentos que eu mostrei, que a vida não é só de felicidade. Tivemos as nossas dificuldades, aqui eu revelei elas quase todas, ainda faltam algumas, mas fica para outra vez. E que 2023 seja muito bom para todos que estão assistindo, para todos que estão aqui hoje participando aqui diretamente comigo nesse programa, para você, para, né, todos os ouvintes, todos os telespectadores, os que vão assistir a gente daqui a 10 anos. Perfeitamente. Que 2023 seja muito bom e que vocês possam olhar para trás e achar que foi bom mesmo.